Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Enquanto eu estava passando a palavra limpo, né? Estava sentado na mesa, lá em casa, daí estava a Ellen, estava o Nicolas comigo, daí o Nicolas me fez duas perguntas. Uma, já faz tempo, né, pai, que tu não ministra no culto, né? Eu disse, já faz um tempinho. E a outra, tu está confiante? Daí a gente teve que rir, né? Mas logo me veio à mente, né? Fiel é aquele, glorioso, aquele que começou boa obra. Esse é fiel para completar ela. E é nele que temos crido, e é nele que temos confiança, e temos depositado nossa confiança e expectativa nele. Amém? Amém. Aleluia, Pai amado. Nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por esse tempo que estamos aqui como família, reunidos aqui como corpo de Cristo. Toda honra, toda glória, Senhor, e exaltação continuem sendo dadas a Ti, Senhor. Amém. Em tudo aquilo que falarmos, em tudo aquilo, Senhor, que expressarmos aqui como igreja, tudo seja para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E domingo passado nós não viemos no culto, mas segunda eu fui rapidinho, né, dar uma olhadinha no YouTube, no canal, é assim que se fala, no canal do YouTube, para ver quem tinha ministrado, né, e para ver então, escutar e receber da palavra, né. Eu vi que o irmão Marcos, ele compartilhou com muita graça, e só que foi desafiador para mim, porque na realidade é o mesmo tema e o mesmo assunto que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração. Eu disse, puxa, e agora, né? Antes de escutar a palavra, né? Será que o Espírito Santo vai mudar alguma coisa? Mas escutando, o Espírito Santo continua ministrando e eu acho que ele tem um pouquinho a mais, né, para dar e para injetar em nossas vidas no que diz respeito, né, à santificação, à santidade. Então, glória a Deus por isso. E nisso a gente vê, né, como o Espírito Santo age, e ele se movimenta, e ele se move, né, quando ele quer trazer algo aos nossos corações, ministrar algo aos nossos corações. Então é muito precioso quando algo assim acontece, e já aconteceu algumas vezes, né, durante esses anos de caminhada, né, quando muitas vezes um irmão traz uma palavra, e tu vai conferir com o outro, né, e está ministrando a mesma situação, muitas vezes, a mesma questão. Então, isso é muito gostoso e desafiador para todos nós. Que possamos continuar com o coração aberto para receber do Pai. Tenho algo muito interessante, quando a gente vai para Ezequiel 47, né, onde lá fala... Tem aquela passagem, eu não quero ilustrar, não quero entrar no tema em especial, né, mas fala que o homem vai entrando, vai medindo, e as águas então chegam no tornozelo, mede mais 1000 côvados, né, como diz lá, alguma coisa assim nesse sentido, vai até o joelho, depois até a cintura, e depois, na linguagem usual nossa, né, não dá mais pé. Aí ele vai, nada. Né, ele precisa nadar para atravessar o rio. É um rio que não consegue se atravessar mais de pé. Ele precisa nadar, ele precisa se jogar nesse rio. E assim, muitas vezes, trazendo para a nossa vida, para aquilo que o Espírito Santo traz a nós e manifesta em nós, é o quanto nós temos entrado no rio de água que sara, o quanto nós temos nos banhado nesse rio de água viva, que é o Senhor Jesus. O quanto nós temos mergulhado naquele que Ele tem enviado, e assim quando Ele foi assunto ao céu, quando Ele subiu aos céus, Ele nos deixa o Consolador, o Espírito Santo, que nos renova, que nos transforma, que nos impulsiona, né, que nos leva para mais perto do Pai. E eu tenho entendido, né, quanto mais nós nos achegarmos, quanto mais nós nos aprofundarmos, quanto mais nós permitirmos a ação, o mover e o trabalhar dele em nossa vida, mais parecido com Jesus nós vamos ser. É óbvio que nós entendemos que a nossa proatividade, aquilo que apenas nós vamos executar, não é o suficiente. Assim como nós cantamos, assim como também o pastor Abel
orou, nós não conseguimos alcançar apenas, né, com a força do nosso braço. Nosso posicionamento sim, mas com a ação do Espírito Santo nos fortalecendo para irmos mais fundo. E a gente vai desenrolar um pouco mais isso, e também não é mais mesmo algo a estar contribuindo com o que o irmão Marcos trouxe, né? Mas eu queria falar um pouquinho e abrir com vocês lá em Romanos 8, 12 a 16. Meu filho também pediu se ia ter uma história, parecia aquela que teve outra vez, essa vez não vai ter. Não vi nenhum pato voando, nenhum cachorro mordendo, nada. Romanos, então, 8, 12 a 16. Diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guardem esse filhos de Deus aqui. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Guardem esse filhos de Deus também. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. No versículo 14, ele traz uma expressão de filho, e no versículo 16 também traz de novo filho. Só que se nós formos, queridos, lá para o grego, a gente vai ver duas expressões desse filho aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos ruiosos de Deus. Tá? E lá no 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos tecnon de Deus. O tecnon, enfim, eu não sei pronunciar aqui, mas é essa expressão. Tá? Somos filhos tecnon de Deus. Qual é que é a diferença dos dois? O que muda aí? Se na nossa linguagem está filhos de Deus e filhos de Deus. A questão é que lá no 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui ele traz esse termo tecnon como um filhinho. E não tem o que nós fazer, todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é salvo. Consecutivamente, ele se torna um filho tecnon de Deus. Um filhinho. E não há o que nós possamos fazer, ser bons, ser ruins, fazer alguma coisa para merecer essa adoção de filhos. Todos nós somos filhos tecnon de Deus, independente. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, filho tecnon de Deus. Agora, lá no versículo 14, voltando um pouquinho, fala o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos ruiosos de Deus. Entenda agora uma situação. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho ruioso de Deus. O que vem a ser o filho ruioso? Filho maduro. Filho maduro de Deus. Ora, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, é porque eu aprendi a dar ouvidos para o Espírito Santo. Eu aprendi
a ser guiado por Ele. Eu desejei em algum momento começar algumas, como posso trazer, algumas práticas cristãs, por exemplo, de ler a palavra, de orar, de ter comunhão com o Pai. Sabe, isso são práticas de um filho maduro. O querer ser guiado pelo Espírito Santo, o querer dar ouvidos ao Espírito Santo, o querer buscar a vontade do Pai. O nosso posicionamento em Cristo, nosso posicionamento naquele que nos conduz, naquele que Jesus, quando foi assunto ao céu, deixou para nos conduzir. Nosso posicionamento dele nos faz andar nessa caminhada. A gente vai entrar um pouco mais, daqui a um pouquinho mais para frente, mas só para a gente fazer essa distinção. Até interessante, né? Eu já há muitos anos tenho anotado isso na minha Bíblia, a diferença desses dois termos no grego, né? De huios, filho maduro, e de teknon, filhinho recém-nascido. Assim como toda criança, quando nasce, quando ele começa, né, a falar, começa a gatinhar, enfim, vai devagarinho, é um processo, até ele chegar na fase adulta. Né? É certo que, principalmente hoje em dia, né, muitos chegam na adolescência e vai até os 50 para passar a adolescência. Né? A gente vê muito por aí, né, colegas de trabalho, enfim, mas não querem atingir a maturidade. Estão confortáveis só recebendo. Eu não quero ir adiante. Eu não quero buscar o ser conduzido pelo Espírito Santo, o ser fortalecido pelo Espírito Santo. Mas, querido, sempre um cuidado que eu sempre procuro ter comigo, né? É muito fácil nós olhar para aquele que trabalha com nós, é muito fácil nós olhar para aquele que estuda com nós, é muito fácil olhar para aquele que mora com nós, e é muito fácil eu também olhar para os irmãos da congregação e achar que eles precisam ser melhorados pelo Espírito Santo. Mas eu não olho para mim. Eu me acho normalmente como, não, eu estou pleno. Eu já fui, quando eu aceitei Jesus, a obra foi completa. A obra de salvação foi completa. É verdade, isso não tem quem tire de ti. Mas existe um caminhar, existe um andar, existe um progredir. E é claro que tu nunca vai conseguir progredir na força do teu braço, querido. Por isso que tu precisa dessa orientação, ser guiado pelo Espírito Santo. Ser fortalecido. Eu sei que estou sendo um pouco repetitivo, mas é para que nós possamos entender e gravar bem isso. Ser guiados pelo Espírito Santo. Conduzidos, fortalecidos. Amém, queridos? Entrando um pouco na questão, e muitas vezes, quando nós começamos a entender isso, a gente começa, poxa, Pai, afinal de contas eu entendi, eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Agora que eu entendi, eu estou andando, eu estou permitindo a ação do teu Espírito Santo em minha vida, eu estou permitindo que teu Espírito Santo me leve me ajude a caminhar um pouquinho. Eu estou crescendo e eu estou entendendo, não, Pai, eu preciso buscar a tua vontade. Agora eu sei que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero buscar ela, eu quero entender ela, mas qual é a tua vontade? Quem nunca se perguntou, Pai, qual é que é a tua vontade para a minha vida? Deus, qual é que é a tua vontade para a minha vida? Sempre quando nós, a gente fala para os nossos filhos, ou até mesmo para os irmãos que estão perto de nós, irmãos, vamos procurar, vamos entender, tentar entender qual é que é a vontade, o que o Pai tem para esse momento, o que Deus tem para esse momento aqui, para que nós possamos andar conforme a vontade dEle, não desperdiçar tempo com outras coisas e ir em direção àquilo que o Pai está trazendo. Mas qual é que é a vontade de Deus para a minha vida, afinal de contas? É certo que o Pai tem uma direção clara, um chamado específico para cada um, tem algo em especial para cada um, porque Ele nos tem como indivíduos, Ele nos ama individualmente, mas Ele tem algo que é muito expresso e muito claro na palavra de Deus sobre a vontade dEle.
Afinal, qual é a vontade de Deus? Vamos lá para 1 Tessalonicenses 4. Prometo ser rapidinho. E é isso que o Espírito Santo, sabe, tem já há muito tempo trabalhado e ministrado em meu coração, em minha vida, entendendo que eu estou nesse processo. Primeira Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8. E lá deixa bem claro qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se tu quer saber qual é que é a vontade de Deus para a tua vida, tu pode marcar bem forte, grifar bem forte isso na tua Bíblia. Lá diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus. Eu estou na linguagem revista atualizada, tá? Não li outra, pode ser que lá esteja diferente. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí traz uma série de itens, até vou ler eles, tá? Mas essa não é a questão, que diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Parece ser algo muito pesado, né? Parece ser algo assim, puxa, que traz assim, né, um peso, uma coisa assim, puxa, mas como que eu consigo? Como que eu consigo vencer isso? Eu vou dizer uma coisa: com o nosso intelecto, né, com a força do nosso braço, que nós temos falado tanto, com a nossa sabedoria, fica bem complicado, para não dizer impossível. Mas agora, nós nos posicionando nele, no Espírito Santo, que nos fortalece, que nos ampara, que nos impulsiona, que nos dá graça, que nos enche. Daí não fica só uma questão de isso é pecado, isso não é pecado, isso eu posso, isso eu não posso. A grande questão está em, de coração, eu busque o querer agradar a Deus. É interessante, queridos, que hoje nós, o último censo, agora estão com muita expectativa desse novo censo que o IBGE está fazendo, de saber, afinal de contas, quantos evangélicos existem no país. Quantos evangélicos existem na nação brasileira? O último censo parece que apontou 40 milhões, então a expectativa é de 50 a 60 milhões. Mas, com toda essa galera, com toda essa gente, é interessante que quando um consegue, quando um é destinado a assumir uma posição, logo vem escândalo, logo vem corrupção, logo vem pastor sendo acusado disso, daquilo, e de fato acontecendo. O que acontece com nós? O que acontece com a nossa gente evangélica brasileira? Eu acredito, e eu estou assim, inclinado a crer e acreditar, que, aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Mas o quanto nós desejamos sair de filhos tecno e passar a ser filho ruios. Quando nós saímos da posição, queremos sair, buscar o Espírito Santo para sermos impulsionados a sair da posição de filhinho, da posição de gatinhar, da posição de simplesmente receber, para querer ser alguém que oferece algo, para querer ser alguém que produz algo, não no sentido de produzir uma fábrica de calçado, que é o nosso caso, mas o ser relevante, o ser expressivo e com a autoridade de Cristo em nós. O quanto nós estamos querendo isso. Mas eu não fazer mais parte daquele grupinho lá de amigo que, de repente, sei lá, nada a ver, mas que bebe todas, que de repente sai para a noite e deixa a família em casa, enfim, quantos desses 40 mil, ou milhões, ou mais hoje, 60, estão dispostos a dar ouvidos, a serem conduzidos pelo Espírito Santo para sair dessa inércia espiritual, para sair de engatinhar? E não estou falando de salvação ou não salvação. Não estou dizendo que esses não serão salvos. Isso é com o Senhor e eles. E a gente jamais pode nos colocar no lugar de julgar. Jamais. Isso é com o Senhor. Mas o querer sair desse nível de filhinho para esse nível de filhão, esse nível de alguém que, de certa forma, consegue dizer para o Senhor: eis-me aqui, eu quero cooperar com o teu reino, eu quero ser um cooperador contigo, Pai. Eu sei que tu tem me chamado para isso, eu sei que tu tem chamado a tua igreja para isso, para ser relevante nesse mundo, para ser expressiva nesse mundo, para ser marcante nesse mundo, para ser separado. Não com o nariz empinado, mas ser diferente, ser um porto seguro para aqueles que anseiam algo e não sabem aonde encontrar ajuda. Mas é muito custoso eu sair de casa e, sei lá, ir lá para a igrejinha lá, naquele bairro lá, ministrar lá, que eles estão precisando de alguém, eu vou, sei lá, vai me desprender muito tempo, afinal de contas, eu já passo a semana inteira, quase 3, 4 dias, longe de casa, fazendo outras coisas, de noite, sei lá, eu me reunindo com amigo, mas nada contra, gente, por favor, gostoso, mas nossa prioridade está em quem? Então, queridos, é onde nós precisamos, e isso o Espírito Santo começa a trabalhar comigo já há alguns anos para cá. Nossa prioridade. Eu quero deixar só de parar só de querer receber, parar só de querer chegar no domingo aqui e sentar e ir embora, foi bênção, eu venho aqui, tomo ceia. Queridos, há uma preocupação assim, eu percebo, e conversando assim, tendo alguma coisa que muitas vezes, eu venho, não porque só hoje é ceia, normalmente o culto de ceia dá mais irmãos, e não é pelo fato de vir mais irmãos, e que bom que venho para a gente poder celebrar junto, mas que todos nós possamos ter essa clareza de querer não vir só receber, mas de querer poder se posicionar como homens e mulheres de Deus.
Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E de novo eu falo, queridos, não é. Tu precisa contar, eu preciso contar com a graça, com a unção do Espírito Santo, para poder vencer o pecado, para poder resistir o diabo e as tentações. Queria trazer alguns aspectos da santificação. E é rapidinho, eu estou indo para o fim já agora. Quando nós falamos de santidade, e a palavra santidade no hebraico, ela se chama kadosh, e no grego agios, que significa justamente isso, separados. Mas separados para quê? Separados para quem? Separados para Deus. E de novo eu digo, gente, a questão é, separado é eu não me misturar mais? Não. É eu não estar mais junto com meus amigos que não estão precisando? Não. É eu não frequentar mais lugares que de repente não é só a congregação? Não. Lá eu preciso ser sal, lá eu preciso ser luz. Na minha empresa, no colégio, na minha família, com meus amigos, mas ser separados para Deus, compreender a vontade dele para a minha vida e me posicionar dessa forma. Pai, eu quero te agradar. Pai, eu quero fazer a tua vontade. Um aspecto, tá, que eu quero trazer, que eu já trouxe, vou ser um pouco redundante aqui nessa parte também, mas que é um ponto que é a santificação, dizer assim, posicional. Né? Eu busquei esse termo aqui num artigo, né? Santificação posicional. Nada mais é do que aquela posição que nós já temos em Cristo. Qual é que é a posição que nós temos em Cristo? Salvos, filhos amados, filhos queridos, de filho. Em Efésios 2, 4 a 9, tá? Se quiser acompanhar, vou ler rapidinho, diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas é dom, é graça, é amor incondicional de Deus para conosco. Tu em Cristo, tu está assentado nas regiões celestiais. Tu em Cristo já passa a ser tecno, passa a ser um filhinho amado de Deus. E no versículo 19 conclui dizendo o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Entenda que esse é o ponto da santificação, onde todos nós, em Cristo Jesus, somos santificados. Quando nós somos feitos filhos tecno de Deus, filhinhos, e clamamos, Abba, Paizinho, nós estamos sendo santificados automaticamente, né, por esse amor incondicional. Santificados por Cristo Jesus. No entanto, um outro ponto que eu quero trazer é a santificação progressiva. E queria que tu abrisse lá em Efésios, continuasse, né, em Efésios, mas pulasse para o versículo 4, capítulo 4, desculpa.
No versículo 11, diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É interessante, né, que nós fomos chamados para fazer parte de um corpo, cujo cabeça é Cristo, e que ele estabelece que nós, como membros ativos desse corpo, nós nos movimentamos a fim de sermos aqueles que ministram, aqueles que curam, aqueles que ajudam, que estão prontos a colaborar com o Espírito Santo no ministrar de juntas e ligamentos, no ajudar a fortalecer um ao outro, no ajudar a edificar um ao outro, no ajudar a trazer o crescimento um para o outro. Nós somos chamados para isso, queridos. Porque não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É interessante, né, esse versículo, como é fácil muitas vezes usar esses 40 milhões de evangélicos, né, como fácil de manipular muitas vezes, fácil de conduzir por um lado, fácil de levar para cá, fácil de levar para lá. Ah, mas eu escutei aquilo, aquela pessoa ministrou aquilo, e é um ensino totalmente que leva para longe do Evangelho, puro e simples de Cristo. Ah, mas é assim, e tantas vezes isso tu vem para dentro da congregação e traz isso porque tu não tira o teu tempo para ler a palavra, tu não tira o teu tempo para conferir aquilo que tu escutou, ver se realmente bate com aquilo que está na palavra, e tu traz como uma doutrina e muitas vezes traz um prejuízo tão grande para aqueles que tu deveria ajudar a ministrar em juntas e ligamentos, trazendo divisão, trazendo facção, trazendo tantas coisas, e que acabam dividindo tanto esses 40 milhões, que acaba na realidade fazendo com que esses 40 milhões se tornem cada vez mais tecno, cada vez mais filhinhos, indispostos a praticar as práticas simples espirituais. Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, o congregar, o estar junto. O Espírito Santo, queridos, nos fortalece também em momentos onde, de repente, o pastor Pedro, o pastor Abel, usando eles de exemplo, trazem uma palavra, mas eu não gostei daquilo, aquilo ali me machucou, aquilo ali me confrontou o meu eu, a minha dor, o meu sentimento. Mas veio lá o João e veio para mim e ministrou comigo, olha, querido, assim, né? Eu acho que a palavra fala isso, eu queria te ajudar, queria ver, porque tu não está andando conforme, né,
Eu queria te ajudar. Eu estou vendo que tu está devagarinho desviando, indo para um lugar longe daquilo que é a vontade de Deus. Ah, mas João, tu não tem direito de fazer isso comigo. Tu não tem direito de fazer isso comigo. Só que a Bíblia diz que sim, que ele tem. Ele é membro desse corpo. E com todo amor, e com todo auxílio do Espírito Santo, ele precisa vir me ajudar. Se eu estou fraquejando, se eu estou pisando na bola, se eu não estou andando legal, né, como um cristão. E o Espírito Santo usa, queridos. Só que a grande questão está: a minha disposição em querer ouvir, a minha disposição está em querer permitir a ação do Espírito Santo sobre a minha vida, permitir esse ministrar, o que dói, o que mexe, porque afinal de contas, ninguém tem o direito de fazer isso comigo. Ora, queridos, é bem simples de olhar para esses 40 milhões e ver por que esses 40 milhões não conseguem ser impactantes na nossa nação. Ah, quando eu preciso de uma ajuda, quando eu preciso de um auxílio. Ah, não, mas eu não vou abrir minha vida. Queridos, eu e minha esposa Ellen, a gente deve ter já aceitado a Jesus já faz uns 22, 23 anos mais ou menos, não sei. Para mim, desde aquela época até hoje, Tiago 5,16 funciona assim tão bem. Quer projetar lá, Ana, para ver o que ele diz lá em Tiago 5,16? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode, por muito, em seus efeitos. É uma versão um pouco diferente, mas o confessar, o abrir o coração para o meu irmão. Queridos, é uma prática tão simples de cura, transformação, onde teu irmão, com a unção do Espírito Santo, ele pode ministrar sobre a tua vida. E honrar, o Abel e a Bárbara, que têm servido de suporte todos esses anos e têm nos escutado em tantas situações. Mas nós temos nos submetido, por pior que seja, por mais vergonhoso que seja, muitas vezes. Mas a gente tem entendido isso. E tem permitido a ação do Espírito Santo através da vida deles. E nós cremos que isso de fato acontece, queridos. Há uma transformação. Ah, mas como pode? Não sei. É um mover do Espírito Santo. O Pai determinou que fosse assim, é assim. Amém? Eu creio nisso. Sabe, queridos, se nós formos lá para Hebreus 6, a gente vai ver os princípios elementares da doutrina de Cristo, onde tantas vezes a gente deixa de lado imposição de mãos, ensino de batismos. Ah, mas o batismo realmente é tão relevante assim? Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, ele é tão relevante, ele faz mesmo? Ou isso é só uma historinha? Gente, se nós com esses 40 milhões não acordarmos, vai acabar sendo. É só nós olhar para a Europa, é só nós olhar para os Estados Unidos, que está ainda de pé, mas se definhando espiritualmente. A Europa completamente, Quantos missionários estão indo para a Europa? E onde é o berço, eu vou dizer o cristianismo moderno, mas me fugiu a palavra, mas onde lá veio, através de Lutero, toda a renovação espiritual. E o que é isso hoje? É onde, queridos, o meu eu acaba falando tão alto. É onde o que ninguém tem a ver nada comigo fala tão alto
É onde ninguém pode falar nada, me apontar alguma coisa, porque eu já fico tão ofendido, tão escandalizado. Queridos, que nós consigamos, sabe, deixar essas coisas de lado e cair naquilo que a palavra fala, viver conforme o que a palavra nos fala. Buscar essa santificação progressiva. De novo eu falo, nós somos santificados mediante Cristo Jesus. Nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somos santificados. Mas existe um processo em nossas vidas. Queremos esse processo? Não queremos esse processo? Gente, filho tecno, filhinho, recém-nascido, filho ruiós, filho maduro, um filho que não chegou lá ainda, um filho que ainda não foi, não está junto com o pai ainda, né? Não está glorificado ainda, mas é um filho que quer passar pelos processos. E os processos muitas vezes são doloridos. E quando eu falo de processo, sempre assim me remete sempre à questão do povo de Israel passando pelo deserto. Saindo do Egito, passando pelo deserto. É um processo da vida deles que sempre falou muito comigo. Sempre falou muito comigo e volta e meia vem de novo. Eu sei onde eu quero chegar, mas para chegar lá existe um processo. Existe um caminho, existe um caminhar. E glória a Deus, queridos, que existe um Consolador, que existe alguém que te impulsiona, alguém que te fortalece, alguém que te dá sabedoria, que mora dentro de ti, que vive em ti, que habita em ti. E esse alguém é o Espírito Santo. Mas para que ele possa agir, né, a gente sempre fala, o Espírito Santo de Deus é cavalheiro. Tu precisa também permitir, tu precisa dar um passo, tu precisa te posicionar. E eu entendi esse processo. Eu quero que tu trabalhe, né, comigo. Eu quero que tu te revele. Eu quero que tu revele a vontade específica de Deus para a minha vida nesse processo. Eu quero. Quando tu fala eu quero, queridos, existe um livro, né, que fala, acho que é a Patrola do Espírito Santo, um livro antigo. Ele vem, ele faz mesmo. E ele tem o maior prazer em fazer. Ele tem o maior prazer em te ajudar. Ele tem o maior prazer em fazer com que tu passe de nível naquele processo. Ele quer te impulsionar para te ir além. Para tu poder andar com ele. É a música, né? Andar com ele, pertinho dele. E é assim que ele quer. Que tu queira estar pertinho dele. Ele deseja, ele anseia. Amém, queridos?